no alto do Calvário, este Deus crucificado já nos tinha resgatado no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui novamente com as catequeses patrísticas. Comigo está aqui a Camila e a Camilinha. Por isso sempre eu volto alguma pergunta para Camila, ora para Camilinha. É com muita alegria, meu irmão e minha irmã, que nós vamos começar agora uma sequência sobre São José. Na patrística nós já falamos dos padres apostólicos, dos padres apologetas, dos padres do deserto, da cristologia, das heresias, da mariologia e agora sobre a josefologia. Você já ouviu essa expressão? Josefologia é uma parte da ciência teológica que estuda a figura e a missão de São José. Tem uma canção tão bonita, né? O hino de São José, que diz assim: São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Então hoje queremos falar sobre São José, tão silencioso, quieto, aparentemente quase que esquecido, mas a Bíblia, no Evangelho de São Mateus, vai chamá-lo de justo. E você sabe o que significa ser justo? Justo é aquele que possui todas as virtudes. São José. Mas queremos voltar um pouquinho na história. Na patrística, ele é bem estudado. Quero começar então pelo nome José. A Camilinha já está toda entusiasmada ali. José é um nome hebraico, de origem hebraica, que quer dizer que Deus cresça, e é bem verdade. Na medida que o menino ia crescendo, José ia desaparecendo. Naquela passagem, que quando Jesus é encontrado no meio dos doutores do templo, ali estava São José e Nossa Senhora, e dali São José desaparece. Ou seja, São José cuidou da primeira infância, da segunda infância e da adolescência de Jesus. Depois a Bíblia não relata mais nada sobre ele. Ele era filho de Jacó, de Nazaré, e de Raquel, de Belém. Interessante, né? Jacó e Raquel. José é da descendência de Davi. Se a gente fosse imaginar uma corrente, Camila, São José seria o último elo desta corrente que nos une ao Novo Testamento. Com ele, fecha-se a página do Antigo Testamento e abre-se a página do Novo Testamento. São José foi um fiel companheiro de Maria de Nazaré e protetor amoroso de Jesus. São José, na verdade, ele não passava de um faber. O que é um faber? Um construtor. Ele mexia com pedras. Interessante, né? Quando nós falamos essa profissão pedreiro, é aquele que mexe com pedra. Hoje os pedreiros mexem com tijolos, né? Com areia, com cimento. Ele era um faber. Ele construía com pedras, construía e era também um grande carpinteiro. Essa era a profissão que ele passa para Jesus. Mateus caracterizava José como justo. Entre os judeus, justo não era só quem observava perfeitamente os preceitos da lei, mas o que praticava todas as virtudes. O povo, ou melhor, o povoado da Galileu em Nazaré, José viveu alheio a mesquinharias de grupos, longe de rixas e futilidades. José é aquele que sabe enfrentar problemas. Ele levanta de madrugada. Você já levantou de madrugada? José, José,
tome o menino e foge para o Egito, porque Herodes está perseguindo. Então José é aquele que levanta de madrugada, aquele que levanta no escuro. Quando as coisas não estão muito claras, vamos clamar a São José. São José sabe suportar situações difíceis, sabe assumir com responsabilidade e iniciativas os encargos que se lhe apresentam. As qualidades de São José. Você conhece, Camilinha? As qualidades de São José: retidão, bondade, honradez. Vou repetir: retidão, bondade e honradez. Faziam do carpinteiro o melhor para proteger Maria. Na fuga para o Egito, ele demora esse caminho para ser feito 40 léguas, enfrentando o deserto, levando pelo menos 8 dias para chegar ao coração do Egito. Noites terríveis de frio, de medo, pouca provisão de água e comida. E eles chegam a habitar numa cidade chamada Heliópolis, no Egito, que hoje está em ruína. E ali ele vive um tempo com Nossa Senhora, até o momento que ele vai ser chamado para retornar. Interessante falar sobre a educação que São José deu para o menino. Você sabia, Camila, que Jesus não teve nenhum professor na cidadezinha que ele viveu? Ele não teve nenhum professor a não ser José. E é interessante perceber que até os 5 anos o cuidado da criança estava com a mãe. Depois dos 5 anos passava-se o cuidado para os pais. E como a função de São José era introduzir o menino nos seus costumes, a gente pode imaginar São José, guarde bem isso. São José levando o menino para fazer um passeio e perceber a angústia, por exemplo, no coração daquele que perdeu uma ovelha e a disposição de procurar a ovelha. Podemos imaginar São José levando o menino para ver a poda das uvas do vinhedo, a poda das figueiras. Podemos imaginar São José levando o menino para uma pescaria. Eu imagino isso na minha concepção teológica. E vendo os pescadores separando os peixes bons daquilo que não serve. O que está por trás disso? Você captou a minha mensagem? Está por trás disso as mais belas páginas do Evangelho. Quando Jesus começa a dizer assim: o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e retira coisas boas e separa as ruins. Quem está por trás desse ensinamento de José? Quando nós vemos Jesus falar que é chegar o tempo da figueira, da poda, para que ela produza mais frutos, isso nos faz pensar em José. Então, atrás das mais belas páginas do Evangelho está incutido o pensamento de São José. Foi ele que ensinou a Jesus, no nível humano, a grandeza que cabe no coração de uma pessoa. Ou você já se esqueceu que quando aquela mulher ia ser apedrejada e Jesus começa a escrever no chão: nem eu te condeno, vai em paz. Está aí o respeito, a educação que José colocou no coração humano desse menino que era divino. Foi ele que ensinou a Jesus, no nível humano, a educação. Era José, o pai que levava o filho pelos caminhos enfeitados e falava do Deus que se revela no caminho.
Era ele que chamava atenção para as ovelhas ao longe e para os animais que se juntavam a fim de devorar suas presas. Mestre e aprendiz, José e Jesus juntam as suas forças, labutam firme de sol a sol. Tudo leva a crer, segundo as pesquisas, eu estou aqui com a minha apostila de patrística, que José tenha morrido um pouco antes de Jesus dirigir-se às margens do Jordão para ser batizado por João. Tanto é que ele é chamado de patrono da boa morte. Então, no próximo encontro que falarmos sobre São José, nós vamos falar o que a igreja pensa sobre São José, os papas e os títulos que ele recebeu. Hoje ficamos com aquela canção que foi traduzida pela Rita Lee, uma canção francesa, O Bom José, que diz assim: olha que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, e entre todas a mais bela de toda a sua Galileia, casar com Débora ou com Sara, e vai decifrando toda aquela canção bonita. Você podia, mas nada disso acontecia. Você só foi amar Maria. Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que nesta vida ele só queria uma coisa: ser feliz com sua Maria. E como Deus muda os planos de São José. Não vamos esquecer, na patrística, no encontro de hoje, ficamos como o elo, ficamos como aquele que ensina o menino, aquele que protege Maria, aquele que foge para o Egito, ou aquele que é íntimo de Deus. Ele é tão íntimo que ele sonha com Deus. Camila e Camilinha, o que vocês estão sonhando? São José era tão íntimo de Deus que Deus falava com ele no sonho. Este é o nosso grande São José. Espero que você tenha gostado deste encontro e no próximo nós vamos falar sobre a devoção a São José e sobre uma grande teologia de um grande teólogo brasileiro falando que São José pode ser comparado como a sombra do Pai. Olhe agora neste momento para a sua sombra. A sombra vela, ela esconde, mas ao mesmo tempo ela revela. Este é o São José. Irmã Miriam intuiu muito bem isso, né? Mas nós vamos deixar isso para o próximo encontro. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorra do peito aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu em vós confio, eu confio em vós.